vamos lá, gente. Então, só voltando um pouquinho aqui, para quem tiver aí um pouquinho perdido. Ih, agora deu pau aqui. Nós falamos nas aulas passadas sobre autarquias, né? Começamos a falar sobre as principais características, os principais conceitos, as classificações, né? Então, aqui, ó. Estou só passando aqui para vocês verem o que a gente já viu. Falamos sobre as 4 tipos de classificações que são mais cobradas, mais exigidas. E vamos falar hoje sobre a criação e extinção das autarquias. Na realidade, eu já dei vários spoilers quando eu estava explicando as autarquias, eu já expliquei mais ou menos como que elas são criadas, mas eu quis deixar uma parte específica aqui no material até para guiar o estudo de vocês. Então, olha só, as autarquias, elas vão ser criadas apenas por leis, né, específicas, obedecendo aí as ordens da Constituição de 88. Gente, o artigo 37 da Constituição Federal, quando a gente fala de direito administrativo, vocês têm que saber o artigo 37. Basicamente, tudo vai estar no artigo 37, pelo menos as grandes indicações aí, os grandes raciocínios iniciais do direito administrativo. Então, sempre, né, marquem ele aí nos seus códigos, tenham ele como referência, né? E vai ser lá no artigo, no inciso 19 do artigo 37, que a Constituição vai falar que somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia, né? Ok? Então, observem que eu preciso de uma lei específica. Essa lei, esse projeto de lei, tá, gente? Ele pode ser de iniciativa de apenas uma pessoa, que é o chefe do Poder Executivo. Como a gente está falando no âmbito federal, quem que é o chefe do Poder Executivo? É o presidente da República. Então, quem vai iniciar um projeto de lei para criar uma autarquia somente pode ser o presidente da República, tá bom? Esse raciocínio, a gente vai trazer ele para os âmbitos estaduais e municipais também. Então, por exemplo, se eu estou falando que o projeto de lei para criar uma autarquia federal, ela precisa ser proposta pelo presidente da República, obviamente, quando se tratar de uma autarquia estadual, quem que vai ser a pessoa que necessariamente vai iniciar esse projeto de lei? É o governador. Da mesma forma que no âmbito municipal será o prefeito. Então, é importante vocês entenderem que as autarquias vão surgir de leis que foram propostas pelo chefe do executivo. Não é por qualquer deputado, nem senador ou qualquer outra pessoa, tá? É privativa, né? Essa função está dentro das funções privativas do presidente da República. E, por analogia, dos governadores e prefeitos, ok? Alguém ficou com dúvida disso aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então estou dando sequência aí, tá? Então, se não perguntar é porque está todo mundo entendendo tudo. Né, Cleusa? Tá tranquilo, eu tô lendo aqui novamente para ver se tem alguma dúvida. Mas então, vocês me perguntam, Ana Paula, Sara, Pamela, todo mundo, vocês vão ficar espertinho para perguntar. Já falamos muito sobre isso, né? Então, acaba que a coisa vai ficando mais palatável mesmo, né? Então, vamos lá. E da mesma forma, né, gente, a extinção das autarquias também vão acontecer por lei específica, né? Então, por exemplo, da mesma forma que criou uma autarquia e eu quiser destruir, acabar com essa autarquia, esse projeto de lei, essa lei, também vai ser iniciada pelo chefe do Poder Executivo daquele âmbito, né? Seja federal, seja estadual, seja municipal, tá bom?
Então, observem aí, isso aqui a gente tem até um princípio que a gente chama de simetria das formas jurídicas. Ou seja, se eu crio uma entidade, né, no caso uma autarquia, por lei, eu também só vou poder extingui-la por lei, tá? Então, muito fácil, criação e extinção. Tatiana, qual que é o nome que você falou? O princípio chama Isso. princípio da simetria das formas jurídicas. Ok, Tá obrigado. bom? Enfim, então, observem isso é uma especificidade das autarquias, é importante vocês saberem, sempre questão de prova, de quem é a iniciativa da propositura para a criação de autarquias. Então, assim, vai ter um monte de opções, e às vezes a gente tende a não dar este papel para o presidente da República, mas é do presidente da República se a gente falar de Constituição Federal. Se a gente falar de âmbito estadual ou municipal, a gente, por analogia, traz essa competência também, tá? Professora, em Vamos lá. relação ao Detran de Minas Gerais, ele não é autarquia? É uma autarquia estadual. Então, mas agora que que eles vão desvincular, né, a Polícia Civil da administração do Detran. Passou Vai uma passar para o governo, não é isso? Não é agora que vai tornar uma autarquia, não? Não, é uma autarquia. Eles já são uma autarquia. Eles são uma autarquia, né? Quer dizer, igual dentro de tudo que a gente falou, uma autarquia, ela está vinculada à administração pública direta, ela não é subordinada, né? Mas ela é vinculada, né? A fiscalização de alguma forma, nem é fiscalização, a gente pode falar que o controle dessa autarquia, então, por exemplo, quem controla a autarquia estadual? O Estado de Minas Gerais, né? Controla para saber se está sendo feito minimamente ali o que ele se propõe para fazer, né? Aí continua o raciocínio. Foi mal que eu te cortei. Não, é porque assim, eu li aqui uma informação que falando o seguinte: projeto de lei 2.924, 2021, em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vinculará o DETRAN-MG à Secretaria de Estado de Planejamento. O que vai acontecer? Ela deixa de ser uma entidade com administração própria, com personalidade jurídica própria, e ela passa a ser um órgão da administração pública direta. Entendeu? Mas aí difere de autarquia? Difere totalmente de autarquia. Porque mas aí fez um nó, professora, porque aqui também fala assim, ó, governo quer criar autarquia do DETRAN-MG. Aí agora eu não entendi foi nada, então. Então, vamos lá, peraí. Então, primeira coisa aqui. DETRAN é uma autarquia? DETRAN-MG, né, no caso. Isso. Porque o de São Paulo eu vi que ele é uma autarquia. Está escrito que o DETRAN-MG, DETRAN-SP é uma autarquia. Tá, agora, então, esse de Minas é que eu fiquei com dúvida agora. Não, aqui, ó, é porque é o contrário, na verdade. O Departamento de Trânsito, ele é um órgão do Poder Executivo. Então, Minas pode ter uma autarquia de trânsito, é o contrário, tá? Então, é o contrário. Não é que vai ser extinta a autarquia, vai ser criada uma autarquia. Vai ser criado, agora não, que né? vai ser. Entendi. Vai ser criado, não. Vai passar por todo o trâmite legislativo para criar uma autarquia. Para que eu crio uma autarquia? É para tirar de mim, Estado, né, administração pública direta, aquela responsabilidade de oferecer um serviço que às vezes é oneroso, eu não tenho capacidade para isso. E a gente percebe, talvez, alguns problemas no próprio DETRAN, quando vocês já foram no DETRAN resolver as questões, né? Às vezes, se eu colocar pessoas, uma autarquia, né, que vai ser um serviço especializado naquilo que se propõe, vai ser melhor para a administração, entendeu? Então, entendi. É importante que os serviços específicos, né, no caso aí, cuidar das questões de trânsito, é importante que
pode ser feito por autarquia, sim. E na aula passada, eu não sei se você estava, mas a gente discutiu, foi da BH Trans. Minha conexão estava ruim, onde que eu estava, não estava funcionando. Na verdade, a BH Trans é uma sociedade de economia mista, que o Calil também manifestou agora que tem um projeto de lei para quê? Para extinguir em 15 anos, se não me engano, a BH Trans e criar também uma autarquia a nível... Acho que não foi, gente? Que a gente até falou aqui, a nível municipal seria uma autarquia, não é? Que aí, por exemplo, poderia até voltar a multar e várias outras questões assim, né? Então, aqui, Cleusa, só para te esclarecer, é porque o Detran-MG, ele é um órgão e ele não é uma autarquia ainda. Então, o governador de Minas Gerais, ele tem que propor um projeto de lei para ser votado em assembleia para a criação dessa autarquia. Tá bom? Agora eu compreendi. Então, beleza? Fez sentido aí, né? Agora fez, porque eu fiquei na dúvida isso. Já é uma autarquia e agora vai extinguir essa parte da Polícia Civil, né, que administra, e aí eu fiz um nó. Isso é muito difícil do direito administrativo, Cleusa, que eu até falei isso na aula passada também, porque não significa que é o mesmo tratamento nos estados. Então, assim, a gente sempre tem uma duvidazinha do que é autarquia, do que é órgão dentro de cada estado e dentro de cada município, não é uma regra, né? Então, por exemplo, igual você está falando, lá em São Paulo já é uma autarquia, em Minas Gerais não é. Poxa, como que eu vou saber dessa informação? É meio que vivência mesmo, né? Assim, eu particularmente erro toda hora, assim. Igual a gente falou da Transcom. Já até esqueci, a Transcom é o quê mesmo? É autarquia, não é? Municipal? Eu acho que são autarquia. Como é que é? Que a Transcom. A Transcom, no final das contas, ela era uma autarquia, não era? Eu não tenho certeza. Vou pesquisar. Vou cobrar isso na prova, porque a gente discutiu isso e ninguém lembra. Até olhei aqui na hora. Luciano, cadê você? Você que me fez essa pergunta. A responsabilidade do Luciano, hein? Responsa aí, Luciano. Oi, vou falar. Ai, louvado. É uma autarquia em Contagem? A Transcom é. É autarquia. É a autarquia municipal de Contagem. É porque a gente ficou na dúvida, né? Você lembra que a gente teve essa dúvida? Então, é muito difícil, Cleusa, assim, realmente, por exemplo, eu não consigo te passar uma lista, assim, de cabeça, né? Longe de mim. O que acontece é que a gente tem uma facilidade, talvez maior, com as questões federais, né? A gente sabe mais ou menos quais são as autarquias a nível federal, as mais cobradas, né? As que aparecem mais em prova, que eu passei aqui para vocês também no início aqui do curso, né? Dessa matéria. Então, a gente vai criando aí uma listinha, né? Que a gente não tem como fechar. Falar assim, ó, essas são as autarquias. Da mesma hora que você exclui uma, o prefeito de uma cidade vai lá e vai propor uma lei e pode virar autarquia, né? Ok? Mas o importante é vocês saberem como que elas se criam, como que elas acontecem, quais são as suas características, né? A sua natureza jurídica. E o importante, gente, é quando a gente falar de autarquia, é dizer que não é um órgão, né? Então, dentro daquela estrutura que a gente falou de órgão, órgãos de uma pessoa jurídica, Estado. A autarquia ela é uma outra entidade. Ela tem pessoa jurídica, ela tem CNPJ, ela pode ser acionada judicialmente, diferente do órgão. O órgão eu não entro com uma ação contra a Secretaria da Educação ou contra a Secretaria de Segurança Pública. Eu entro contra o Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, a União Federal. Quando se trata de uma pessoa com personalidade jurídica própria, né, uma entidade independente, uma pessoa jurídica, eu entro contra ela, eu entro contra a UFMG, eu entro contra o INSS, tá bom? Eu entro contra a própria autarquia. Então, as obrigações e direitos, inclusive eu vou falar sobre isso aqui agora, elas obrigações e direitos da autarquia.
por mais que ela esteja, de alguma forma, vinculada e não subordinada. Ela está vinculada àquela pessoa jurídica que criou. Então, por exemplo, se a autarquia foi criada pela União Federal, ela está veiculada à administração pública direta federal, vinculada, né? Porque ela não vai ser nem direta, ela vai ser indireta. Então, ela não é subordinada, ela vai ser vinculada, tá bom? Então, isso é importante a gente saber. Na minha opinião, é o mais importante, né? Que posso falar assim, com certeza, ainda assim, a gente forma e muitas provas, muitas questões ainda perguntam sobre isso, e a gente, às vezes, ainda cai no erro. Cai no erro, não. Assim, eu vejo, a gente já viu na prática algumas vezes, assim, ações jurídicas contra a Secretaria de Saúde, sabe? Ações jurídicas contra a Secretaria de Educação, sendo que elas não são pessoas, né? Tá bom? Então, isso aí não pode acontecer, vocês não podem errar isso aí, combinado? Então, da mesma forma, gente, o patrimônio da autarquia, alguém também me fez essa pergunta, como que funciona? Então, a autarquia vai ter um patrimônio, né? A FUNAI tem um patrimônio, a UFMG tem um patrimônio. Como que funciona esse patrimônio? O patrimônio inicial da autarquia, ele é transferido por quem? Pelaquela pessoa que criou aquela autarquia. Então, por exemplo, se a União Federal ela cria uma autarquia, dentro do projeto de lei de criação da autarquia, no caso do Detran, por exemplo, eu preciso estabelecer como que o patrimônio vai ser incorporado nessa autarquia, ou seja, sai o patrimônio do Estado de Minas Gerais e vai ser incorporado nessa nova autarquia. Vamos supor que dê certo aí o Detran MG vire uma autarquia, tá bom? Então, esses bens que podem ser bens móveis ou imóveis, né? Normalmente imóveis, a própria, às vezes, o lugar da sede da autarquia não é doado, né? Ele é transferido, não é uma doação. Ele é uma transferência. Eu tiro aqui do que é do Estado e transfiro para essa entidade. Professora, mas tá errado, olha que sacanagem. Eu tiro aqui do que é público e passo para uma entidade? Não. Eu tiro do que é público e continua sendo bens públicos. Porque todos os bens das autarquias são bens públicos. Eles não vão ser mais administrados pelo Estado, pela administração pública direta, mas eles continuam sendo bens públicos, ok, pessoal? Isso é muito importante. E os bens públicos, a gente tem que lembrar que existem vários privilégios, eu deveria ter colocado aqui no slide, depois eu vou completar, que eu não coloquei, mas existem vários privilégios que são os mesmos que acontecem com os bens da administração pública. Então, por exemplo, um imóvel que é pertencente ao Estado de Minas Gerais. Ele pode ser penhorado? Alguém sabe essa pergunta? Não. Imóvel. Um imóvel... peraí. Um imóvel pertencente ao Estado de Minas Gerais. Eu posso penhorar esse imóvel num processo judicial? Não. Não posso. Não, bens públicos. Bens públicos. Então, o que acontece? O Estado de Minas Gerais está me devendo uma nota, vamos supor. Eu poderia executar o Estado e penhorar um bem estadual, né? Palácio da Liberdade. Hã? Palácio da Liberdade. Imagina se todo mundo que o Estado estivesse devendo, na hora de fazer a execução processual, né? Na hora de executar aquilo que a pessoa ganhou em sentença, alguma coisa assim, fosse Você penhorar... imagina a Tatiana saindo de chinelo no Palácio da Liberdade, olhando para a Praça da Liberdade? Você imagina? Aquele chinelão de coelhinho para fora, assim? E o detalhe, gente, por que eu não penhoro bens públicos? Porque o bem não é do Estado de Minas Gerais, ele é público, ele é meu também, em tese, né? Então, os bens públicos, eles
gozam aí de vários privilégios justamente porque ele é público, ele é administrado pela administração pública, mas ele é público. Então, por exemplo, ele é impenhorável, ele é imprescritível. Por exemplo, eu não posso, olha que legal, não sei se vocês sabem disso, eu não posso adquirir um terreno público, por exemplo, por uso capião. Uhum. Mesmo se eu morar num terreno público e ficar 20 anos lá, 30 anos, 50 anos morando lá, eu não consigo ter o uso capião desse terreno. A gente aprende isso em civil, não em propriedades. Então, assim, esses bens públicos, né, da mesma forma que acontece quando esse bem é do Estado, quando esse bem é da União, quando esse bem é do município, eles também vão ter essas características se for pertencente a essas entidades. Então, pessoal, lembrem que a administração pública é uma só. Acontece que eu tenho a direta, que são feitas ali diretamente pelo Estado, e quando o Estado não se acha capaz ou financeiramente é inviável ou qualquer outra razão, ele cria, né, entidades que vão fazer parte da administração pública indireta, e aí a coisa vai acontecer. No caso das autarquias, para as autarquias serem formadas, o Estado, quando eu falo Estado, lembrem-se, né? Ou é o município, ou é o Estado, ou é a União Federal, ele transfere aqueles bens X, Y, Z para essa autarquia. E quando eu extingo essa autarquia, o patrimônio da autarquia, ele volta, ele vai ser reincorporado para aquela pessoa política, né? Não é nem jurídica, é política que a criou. Então, por exemplo, criou uma autarquia, extinguiu a autarquia. O que sobrou de bens daquela autarquia é reincorporado ao Estado. Inclusive, gente, tem nada a ver, mas hoje estava para ser votado e não foi pela comissão especial lá no Congresso, né, na verdade, na Câmara dos Deputados, o projeto da reforma administrativa. Não sei se vocês viram isso, mas era para ser hoje. E aí é verdade que esse negócio da reforma administrativa é muito complicado, né? Porque todos nós sabemos que é importante, que precisa ter uma reforma administrativa. Todos nós, sim, não temos dúvidas, né, gente? É muito importante. O negócio é bancar uma reforma administrativa, porque é uma questão tão política que os deputados, por exemplo, é um projeto, né, uma PEC que ela não é, assim, como é que a gente fala? Muito popular, né? Porque o tanto de pessoas que podem sofrer algum tipo, assim, de perda, né? A partir de uma votação de reforma administrativa é muito grande. Então, hoje mesmo eu estava vendo, aqui perto da minha casa, uns cartazes, assim, deputado fulano de tal, não vote na reforma administrativa. Vocês viram isso? Assim, a campanha que está rolando para não votarem a reforma administrativa? E o que é complicado é porque os deputados, eles têm projetos de serem reeleitos ad eterno, né? Então, assim, eles não querem também... Por que eles não querem votar na reforma administrativa? Porque é uma reforma muito pouco popular, e isso vai para o currículo deles, né? Assim, eles podem nem voltar aí nas eleições de 2022, né? E a pressão dos sindicatos, os sindicatos são muito fortes hoje em dia, então a pressão está muito grande. Mas, assim, todo mundo sabe que precisa. E aí vai ser igual a reforma, assim, outras reformas, né? Reforma do judiciário, reforma da Previdência, reforma tributária. Em vez de eles fazerem uma puta reforma, né? Assim, vamos melhorar a coisa para daqui 10, 20 anos, eles só vão colocando curativos, né? E vamos colocar um curativo aqui e tal. E, na realidade, é porque vai mexer muito, né? No regime jurídico, né? Dos servidores públicos. Então, isso aí acaba que dói muito, né? Nas pessoas, assim. Mas, enfim, só quis comentar mesmo, porque atualizações do momento.
para todo mundo. Mas a propaganda negativa em relação a essa PEC é muito grande, professor. Se você ir na porta do metrô, Uhum. eles estão distribuindo um jornalzinho, jornalzinho, não vou falar jornalzinho, jornal, e teve uma sexta-feira que eles estavam distribuindo o jornal tradicional, que é sempre distribuído na sexta-feira, salvo engano, e durante a semana eles distribuíram simplesmente a parte que estava falando negativamente exatamente da reforma E muito administrativa. porque os próprios sindicatos, né, eles não querem essa reforma administrativa. Ela fala que vai acabar com o SUS, que vai que acabar vai com ter educação, né, que vai ter educação pública, não vai ter saúde pública, mas não é assim Exatamente. também não, tá, gente? E essa PEC mesmo se ela for aprovada, ela tem poucas, assim, né, poucas, mas ela deveria ser muito mais profunda, sabe? Por se tratar de uma reforma administrativa que a gente precisa tanto no Estado, ela não vai resolver também, mesmo se ela passar, mesmo se ela for aprovada, não resolve o problema, né? Tem muitos problemas. Mas, enfim... Tiane, você não acha que no Brasil tem essa condição de, por exemplo, assim, nunca se quer resolver um problema, né, de modo total, porque você vai apenas colocando paliativos, porque aí vai vir outro político depois, que pode, inclusive, ser você mesmo. Gente, e eles né? não vão assumir isso. A não ser que quem vai assumir é o cara que não tem pretensão mais de renovar ali o mandato dele. Ele pode até assumir assim, os votos, sabe? Mas quem quer se reeleger não vai assumir. É aquela questão do parlamentarismo em 63, né? As urnas cidadãos, dia 6, vote não. Aí o cara foi lá votar não, tem que votar não, vota não. Ninguém sabia que ele estava votando. Gente, é tão engraçado. Outra coisa também que eu queria depois discutir com vocês, mas é muito polêmico para discutir, faltando um minuto para encerrar a aula, na verdade até acabou. Mas é sobre a medida provisória que voltou no Senado, do presidente, sobre o marco civil da internet. Vocês viram isso? E é tão interessante a polêmica, assim, é tão interessante, mas assim, eu preciso de um tempo para explicar para vocês, mas assim, é no intuito de... Gente, eu não gravei a aula? Eu tô gravando? Tô. No que susto, eu falei, putz, não tô gravando a aula. Só finalizar aqui, eu não vou tomar o tempo de vocês, não, mas é tão interessante, por quê? Porque a questão política e a questão jurídica estão tão intensas e está tudo tão polarizado e tudo tão difícil de entender que essa rejeição que teve da MP, por mais que eu seja, inclusive, eu sou totalmente contra essa MP, mas ela, assim, ela é tão, ao mesmo tempo, é tão difícil, porque não tem nem previsão constitucional do Senado rejeitar uma MP e não colocar para votação, né? É muito interessante, mas depois eu explico isso para vocês com mais calma, para vocês se atualizarem. Não necessariamente tem nada a ver, assim, com a nossa disciplina, mas é um assunto que está tão, assim, alta, vocês precisam entender para vocês saberem, assim, a discussão, sabe? E é muito interessante para a gente que é do direito, né? Para a gente que está estudando, é muito interessante ver os dois lados da moeda. Muito, 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 muito. Na verdade, na história do país, só teve 5 MPs que foram recusadas, assim, pelo Senado. Não sei se vocês sabem disso. E 2 delas foram agora, né? Uma foi essa e a outra foi quando... estava na época lá do Weintraub, lá, né? Aquele cara meio doido lá, do Abraham Weintraub lá, que ele queria poder nomear os reitores das universidades. Você lembra disso? Essa PEC também, por ser tão inconstitucional, ela foi devolvida. A mesma coisa, o Marco Civil, as propostas, elas são tão inconstitucionais que ela foi devolvida. Mas também é inconstitucional essa devolução, que deveria ser colocada na mesa, entende? Para ser rejeitada, que fosse para ser rejeitada, mas tinha que ser colocada em votação. É muito interessante, gente, muito, muito, muito. Mas isso aí é assunto para outro momento. Se der amanhã, a gente discute um pouquinho sobre isso, tá? Pessoal, então, na correria aqui, beijos para vocês. Beijo, queijo. Passem as informações dos colegas, qualquer coisa, vocês me mandam um inbox aí no WhatsApp, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.